Seja bem-vindo à Construção 360. Meu nome é Thiago Pires, sou gestor de obras, mais de 20 anos de experiência em obras e vim aqui para poder te ensinar um pouquinho como fazer uma gestão da sua obra. Eu vou te ensinar a construir de forma prática, simples, do início ao fim da sua obra sem dor de cabeça. Impossível? Não, isso é possível. Nesse episódio do nosso canal, eu vou falar um pouquinho sobre projeto, desde a escolha do terreno até a concepção dos projetos. Não há possibilidade de você iniciar uma obra sem ter um projeto. É interessante porque eu estou falando aqui para você que às vezes tem uma excelente condição financeira e está a escolha do lote, dos sonhos, do local, num bairro ou em um condomínio. Mas eu estou falando para você também, que quer aumentar às vezes um pedaço da casa, que quer construir o segundo pavimento, às vezes em cima da casa dos pais. Esse curso ele é para você também, essas aulas são para você, porque eu vou falar de todas as etapas. E o projeto em si, ele atende a todas essas pessoas. Atende a você que quer construir no condomínio, como a você que quer construir em cima da casa ali dos seus pais. É muito interessante porque o projeto ele vai ditar o rumo da sua obra. Sem um projeto, não tem condições de você começar. Thiago, mas eu não tenho condições de contratar um arquiteto. O arquiteto é muito caro, o engenheiro é muito caro, eu quero fazer uma obra mais simples, mais econômica e não tenho condições. Isso não é o ideal, mas faça o projeto você mesmo. Procure opiniões, tenta visualizar o que você quer fazer e dentro do seu projeto, seja à mão, com as medidas colocadas por você, com a ajuda do seu pedreiro, com a pessoa que entenda um pouco mais de medidas, que você faça algo, um planejamento, ou seja, um projeto a ser executado. Esse é o primeiro passo mais importante. O segundo passo que eu quero falar é sobre o projeto arquitetônico. Então vamos lá. Você que está planejando aí construir, às vezes compra do lote e construção, vai começar a construir, fazer o projeto. Eu costumo dizer que o projeto ele é como se fosse uma receita de um bolo de chocolate. Vamos colocar aí um bolo de chocolate, vamos melhorar, vamos colocar mais sabor. Vamos falar que o seu projeto, a sua edificação, a sua casa é como se fosse um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aí você gostou, né? E para fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, você tem que ter os ingredientes. E é só os ingredientes? Não. Você precisa da forma que é feito. Quando nós pegamos uma receita, você tem que colocar ali tanto de farinha, tanto de leite, ovos. É um processo. E da mesma forma que se faz um bolo na sua casa, é feito uma casa, é feita uma construção. A concepção de uma obra tem que haver esse planejamento. Se você quer fazer um bolo aí de cenoura com cobertura de chocolate, mas você vai lá na hora de comprar a cobertura ali, você compra morangos. Não vai ser com cobertura de chocolate, vai ter morangos. E na obra é assim. Se você quer ter um resultado final que atenda às suas necessidades, você tem que ter essa receita. Você tem que saber como fazer para que no final você tenha o resultado esperado. Quantas e quantas vezes eu já vivi experiências e pessoas, amigos e clientes que me procuraram dizendo que estavam quase no término da obra, mas não era nada daquilo que eles queriam. Estavam frustrados. E quantas vezes eu vi clientes perdendo dinheiro, rios de dinheiro, fazendo e quebrando. Isso é algo assim que acontece rotineiramente, porque as pessoas têm uma visão, às vezes, que vai ficar legal, aqui vai ficar bom, faz. Aí faz um ano, não gostei. E o projeto ele te evita isso. O projeto ele é um custo, sim, mas é um custo que te economiza uma série de transtornos com o pedreiro, com quem vai executar, transtornos financeiros que você faz, quebra. Por quê? Fez errado, tem que quebrar. E você vai pagar para fazer, pagar para quebrar, pagar para jogar fora esse entulho. Então tudo isso gera um custo. E o projeto ele vem para isso, vem para fazer com que o seu bolo saia perfeito, saia de uma forma perfeita, seja realmente de cenoura com chocolate, que ele cresça, fica vistoso e saboroso. Tudo isso você vai encontrar no projeto. Por que eu estou frisando tanto de projeto? Thiago, você está puxando sardinha do seu lado porque você é arquiteto? Não é isso. Eu estou te falando que se você hoje não tem condições de contratar um arquiteto, faça o projeto dos seus sonhos, faça com o conhecimento que você tem, com as pessoas que podem te instruir, porque isso é de essencial necessidade. Beleza?
E aí, dentro dos projetos, são vários. Eu não quero encher aqui o meu público, eu quero falar com você que não tem conhecimento técnico. Então, eu quero usar palavras aqui no decorrer dessa aula, mas falando de forma que você entenda. Então, se tem alguma palavra que você não entendeu, que não encaixou aí, porque são palavras técnicas que às vezes fogem mesmo do conhecimento comum, eu quero que você vá lá, agora comenta, não entendi isso aqui, o que você falou, o que se refere, que eu vou ter o prazer de te responder lá. Bacana? Então, continuando, os projetos eles são de essencial utilidade ali. Tem que ter o projeto. Sem um projeto você não sai do lugar. Essa é a minha concepção, a minha opinião. É o primeiro ponto. E o projeto ele tem o arquitetônico, tem o projeto estrutural, tem o projeto hidráulico, hidrossanitário, tem projetos até de impermeabilização. Só que eu vou tentar aqui ao básico, que é o projeto elétrico e hidráulico. Tiago, eu consigo fazer a minha obra sem o projeto elétrico e hidráulico? Sim. Você consegue. Só que o projeto é o que eu estou te falando. Ele vai te servir para orientar, para que saia da forma qual foi projetado. É interessante porque nos dias de hoje nós temos vários sistemas construtivos, ou seja, formas de construir uma casa, uma edificação. E o projeto ele está ligado ao sistema construtivo. Um grande exemplo disso é o tijolo ecológico. O tijolo ecológico ele é um tijolinho feito de barro, de terra, com uma porção de cimento ali. É um modo ecológico de construir uma casa super bacana, um sistema prático, simples e muito econômico. Só que o projeto tem que ser compatibilizado com o material que vai ser utilizado na sua edificação. Então nós temos que entender que o projeto ele tem que ser compatibilizado com o sistema construtivo que vai ser utilizado na sua obra. Esse tijolo mesmo, esse tijolo ecológico, ele tem medidas exatas. Ou seja, você não pode colocar a medida que você quiser dentro de um cômodo. Se você fez um projeto e tem um projeto que tem as medidas ali que você sonhava em ter. Um cômodo de 3,25, 3,10. Essa medida ela tem que ser compatibilizada com a paginação do tijolinho. Então, por isso que o projeto é importante. Não é simplesmente escolher uma forma que eu vou construir. Hoje, graças a Deus, nós temos acesso a muita informação na internet. E isso é muito bom, mas nós temos que atentar a detalhes de cada tipo construtivo. Nós temos que atentar ao modo de construir de cada sistema construtivo. Quando nós pegamos esse mesmo sistema, que é o tijolo ecológico, nós temos que preocupar com a questão estrutural. Por quê? Porque ele tem limitações. Então o tijolo ele tem que atender tanto medida quanto vãos. Você não pode colocar uma porta do tamanho que você quer, que você sonha. Não. Poder pode, mas ele vai ter que estruturar de uma forma diferente. Então tudo isso tem que ser compatibilizado em projeto. Tá? O projeto hidráulico e hidrossanitário, ele é um projeto que ele vai prever por onde vai passar a água da chuva, que cai lá no seu telhado, da sua laje, por onde ela vai passar. Vai ser criado um shaft. Shaft é uma parede falsa que esconde o telhado. Não vai. Vai passar por fora. Então tudo isso tem que ser pensado antes de iniciar uma obra. Tudo isso tem que ser pensado e calculado antes de iniciar. Por isso que eu falo que o projeto é tão importante. O projetar e o planejar são as duas estruturas que mantêm uma execução de obra tranquila. Uma execução de obra que te traz menos transtorno até na lida com o seu profissional. O projeto estrutural também é de fundamental importância. Para você que está começando uma obra e está ali, não vou construir tal, e está todo animado, é muito importante, porque você não pode fazer uma casa dos 3 porquinhos, como dizem, que vai vir um bicho e vai soprar. Como que é o bicho? Como é que chama? Lobo mau. Você não pode projetar uma casa que, igual os 3 porquinhos, que vai vir um lobo mau, soprar a sua casa e derrubá-la. Não, você tem que fazer um projeto estruturado. Não, Tiago, mas o projeto é tão caro, o projeto estrutural é muito complicado, eu tenho que procurar um engenheiro especializado em cálculo de estrutura, isso vai me trazer um custo. Ao contrário. Aí que você se engana. A função do projeto estrutural é trazer economia para a sua obra, mas um projeto bem feito, um projeto bem elaborado, bem pensado. Por quê? Para não ter excessos.
que não tem falta. Porque se você faz com excessos, você coloca um dinheiro, empreende ali uma mão de obra, dinheiro que não havia necessidade, ou seja, dinheiro jogado fora do rabo. E se você faz para menos, tentando economizar, você corre o risco de ter fissuras na sua parede, trincas e até a possível demolição da sua casa. Por isso que é tão importante você se preocupar com os projetos. E é um dinheiro que, assim, é bem gasto, bem empregado, porque desde a compra do terreno, fui lá, escolhi o lote, comprei. Como você escolheu o lote? Você chamou um profissional adequado para te orientar, para ver se vai atender as suas necessidades? Ou se você só comprou porque foi uma oportunidade? Porque quando nós fazemos as coisas pensadas, uma obra pensada e planejada, se você quer realmente planejar a sua obra desde o início, a compra do terreno é muito importante. Você escolher esse terreno com um olhar técnico. E eu vou te ensinar um pouquinho sobre isso. Sobre esse olhar técnico, até mesmo sobre a compra de um terreno. Vamos lá, vou te dar um exemplo só para aguçar aí a sua curiosidade. Um ponto fundamental na escolha do terreno: a posição que ele está em relação ao norte. Tiago, você nunca ouviu falar disso? Isso, a posição que o seu lote se encontra em relação ao norte, sul, leste, oeste. Essa posição, ela vai falar muito sobre a temperatura dos ambientes, aonde você vai colocar a sua área de lazer, para que lado está voltada a sua cozinha, é para o sul, é para o norte, é bom estar para o norte, é bom estar para o sul. Como que eu tenho que colocar? Isso aí você tem que saber escolher e posicionar o seu projeto. Vamos falar então sobre o terreno. O terreno ele é aclive. Então vamos lá, uma linguagem mais simples. Aclive é o terreno que sobe. O terreno é declive. É o terreno que desce. Ou um terreno plano. E aí nós temos os pós e os contras de cada terreno. Quando nós pegamos o terreno em aclive, ele tem uma dificuldade maior na execução. Por quê? Porque todo o material vai ter que subir. Chegou um caminhão de areia, vai ter que subir. Caminhão de brita, vai ter que subir. Cimento pesado, vai ter que subir. E isso traz um custo, porque aumenta a mão de obra. Se aumenta a mão de obra, o trabalho, aumenta o custo. Só que em contrapartida, no terreno em aclive, você vai ter uma casa imponente, onde as pessoas chegam, olham, a casa está mais no alto, está bem vistosa, uma fachada bonita, aquilo enche os olhos, principalmente se for fazer uma casa para venda. Isso enche os olhos, sabe? Normalmente em um terreno em aclive, você tem vista, então você consegue projetar uma varanda do seu quarto e segundo pavimento, que tem uma vista, que tem um horizonte, um pôr do sol, um nascer do sol. Então tudo isso são pós e contras. Quando nós vamos para o terreno em declive, que é um terreno descendo, nós temos uma faca que corta de dois gumes. O terreno em declive ele te traz um custo maior, até você chegar no nível da rua e começar a sua edificação. Mas em contrapartida, todo o custo que você teve até chegar ao nível da rua são metros quadrados que você ganhou a mais, que você adquiriu no seu terreno. Então qual é o meu conselho? O meu terreno é pequeno, tem 200 metros quadrados, tem 360 metros quadrados, para mim está pequeno, apertado e tal. Compre um terreno declive. Por quê? Porque você vai conseguir projetar ali embaixo a sua garagem, consegue colocar um espaço gourmet, uma área de convivência, às vezes na parte de baixo, uma garagem ampla, ou até mesmo um escritório na parte de baixo. Então isso é muito vantajoso, principalmente para os terrenos com valor alto, um terreno mais caro. Qual a preocupação? Primeiro ponto, estrutural. Então você vai ter que ter uma preocupação maior com a sua estrutura, pensar de uma forma mais preocupante em como vai executar a sua fundação, a sua contenção. Então o terreno em declive é um terreno que vai te demandar uma preocupação maior com a sua estrutura, da forma que você vai sair com a sua água fluvial, sai com o seu esgoto. Então tudo isso são pontos que devem ser analisados em um terreno em declive. Mas ele tem a grande vantagem de fazer com que a sua área, o seu metro quadrado seja maior. Você ganha espaço em relação ao seu terreno. E nós temos o famoso terreno plano, que todo mundo quer. Realmente é um terreno que te traz um custo de obra muito menor.
ele te traz uma execução mais prática, mais rápida, mais leve, e com isso você traz para você uma grande economia na sua construção. Então são detalhes que nós devemos analisar a todo tempo. As pessoas acham às vezes que é muito simples, às vezes pegar, vou comprar um lote, vou começar e tal. E aí vem aquele famoso sofrimento, né? Eu não quero saber de obra. Meu pai mexeu com obra a vida inteira. Meu pai começou a casa e não terminou. Eu comecei e não aguento mais. Eu nunca mais mexo com obra na minha vida. Gente, se eu ouço essa frase falando sobre isso o tempo inteiro. As pessoas reclamando de construir, reclamando de fazer obra. Por quê? Porque não houve um planejamento adequado. E por isso que eu estou aqui trazendo essas informações, para que fique mais leve, para que as coisas aconteçam de uma forma mais leve. Sabe? É muito importante você se atentar aos detalhes de uma obra, ao planejamento de uma obra. Não tem como eu disse sobre o bolo, não tem como criar uma receita se você não seguir o passo a passo, se você não buscar entender ali como funciona, realmente é impossível, quase impossível. Então, você que realmente quer embarcar nessa jornada de construir uma casa, você tem que se atentar a esses detalhes. A compra do terreno, aos projetos estrutural, elétrico, hidrossanitário, tudo isso deve ser pensado de uma forma conjunta. Thiago, mas isso é tão difícil porque eu ouvi falar que eu tenho que contratar um engenheiro, que eu tenho que contratar um arquiteto, que eu tenho que contratar um cara que faz projeto hidráulico, outro que faz projeto elétrico. O que faz o projeto estrutural não é o mesmo que assina a minha responsabilidade técnica, a famosa RT, sobre a minha obra. Sim, são vários profissionais envolvidos. São várias pessoas que, com suas habilidades únicas, o propósito é se unir para que crie um projeto único, compatibilizando todos os projetos em um só. Então isso é de fundamental importância, isso é muito importante que você entenda o processo construtivo, que há um planejamento anterior ao início da obra, que deve ter algo analisado criteriosamente sobre os profissionais de cada área, com cada incumbência, né? Eles têm que ser, cada elemento muito bem analisado, muito bem pensado e projetado, para que você consiga tudo em um projeto único executar. Aí você vai chegar na receita do bolo. Agora você tem toda a receita, tintim por tintim, tudo calculado, tudo pensado de como vai ser do início ao fim, por onde eu vou passar o meu conduíte de elétrica, por onde eu vou sair com a minha água da chuva, por onde eu vou entrar com o meu carro, onde vai ser a piscina, onde vai ser a casa de máquina, tudo pensado, tudo certinho, tá? Tudo ok, vamos começar. E aí vem a parte dos materiais. No caso seria a farinha do bolo, o chocolate, a cenoura. E aí vem a escolha de cada material. Algo muito importante a se seguir em uma obra são as etapas. As etapas, elas devem ser seguidas na risca, não é assim? Ou você pega aí a farinha, mistura com o leite, leva para o forno, depois... Não é assim. O processo tem que seguir passo a passo. E aí que está o pulo do gato, né? Como dizem. Aí que está o X da questão. Por quê? Porque quando você tem todo um procedimento já calculado, já pensado, tudo projetado, e ele só deve seguir aquele cronograma, você consegue visualizar as coisas e contratar de forma correta. Aí que está o grande ponto, porque a contratação da mão de obra é algo hoje que eu posso dizer que é a parte mais difícil de uma edificação, em construir uma edificação. Mão de obra. Todos os dias nós ouvimos falar, todos os dias, não tem mais profissional,
não tem mais pedreiro, não tem mais ajudante, não, acabou, a nova geração chegou e eles estão querendo só estudar, querem ser youtubers, não querem construir pesado, e isso é uma verdade. Isso é verdade. No Brasil hoje, a mão de obra está envelhecendo cada vez mais. Antigamente a gente ia na obra, estava lá o pedreiro com seu filho, e ali o filho aprendia o serviço de pedreiro, e aí vinha de geração em geração. Famílias que perpetuavam ali aquela profissão. Hoje não, hoje acabou. Hoje, quando o pai é pedreiro, o filho ele quer ser, no máximo, engenheiro. Ele não quer ser mais pedreiro, ou servente, ou carpinteiro, ou pintor, não. E aí, com essa escassez de mão de obra que estamos vivendo hoje, dificulta e muito a contratação. Tiago, então qual é o segredo? Então eu vou falar com vocês o grande segredo. É contratar a execução por etapas. Contrate por etapas. Mesmo que você faça um contrato geral global, esse contrato ele tem que ser dividido em etapas para que você consiga acompanhar a sua obra em um cronograma de produção que consiste, que compare ali com o pagamento efetuado. Ou seja, se você pagou 10% da obra, 10% tem que estar concluído. E quais são esses 10% de uma obra? Então, tudo isso tem que ser definido e planejado. Tudo isso tem que ser pensado de forma a como se fosse um caminho. Você começar os primeiros passos para que os pagamentos, para que a compra dos materiais, ela se desenvolva de acordo com a produção. O que nós vemos que acontece assim o tempo todo em uma obra? O cliente ali contrata o profissional, contrata o empreiteiro, contrata o pedreiro. E aí o que acontece? Ele começa a fazer um pagamento inicial, que gira em torno de 30% do valor total daquela etapa a ser concluída. Aí o que acontece? A pessoa ela começa a executar aquele serviço e quando está chegando na fase do acabamento, na fase mais difícil, que é mais morosa mesmo, mais difícil, ele já recebeu mais do que 50%, mais do que 60% do valor total do contrato. E aí chega a um ponto de que aquele prestador de serviço não consegue se manter naquela obra. E o problema foi do pedreiro ou daquele profissional que não está conseguindo se manter? Sim, ele também tem, mas a grande parte está do contratante. A grande parte do problema está em relação ao pagamento que foi feito, ao que foi efetuado de forma desorganizada, de forma a não competir, a não estar de acordo com o andamento da obra. Sua obra está aqui, começou a alvenaria, mas eu já fiz pagamento de uma laje batida. Vocês estão me entendendo? Isso não pode ultrapassar, tem que ser como uma balança. De acordo com o andamento da obra, o pagamento é feito. Andamento de obra, pagamento feito. Para que haja realmente um acompanhamento igual, algo que seja compatível, para que o pedreiro ou o prestador de serviço tenha condições de chegar até o final e que você também consiga mantê-lo em sua obra até o final. Realmente, isso é até difícil de dizer, mas nos dias de hoje nós temos que planejar financeiramente em relação aos pagamentos para que haja essa convivência e essa relação entre o prestador de serviço e o dono da edificação. É muito importante essa questão da contratação ser feita por etapas. Eu quero falar mais à frente sobre essas etapas, colocar em pontos, desde a fundação. Aí, quando dizer, é muito gostoso porque é o que eu vivo, é o que eu tenho vivido durante mais de 20 anos. Então é muito bom falar sobre isso, desde o tipo de fundação, se vai ser com a hélice contínua, se vai ser um tubulão, que o cara vai entrar lá, o famoso tatu, vai entrar, vai cavar, vai fazer o tubulão. Então os tipos de fundações, o tipo de impermeabilização de fundação,
se é um aditivo colocado no concreto, se é um rangier feito sobre a terra, ou se é enterrado, sabe? São tantos detalhes que tudo isso nós vamos poder conseguir esclarecer para você no decorrer da nossa caminhada, no decorrer do nosso relacionamento. Então seja bem-vindo ao nosso canal Construção 360. Aqui você vai aprender realmente como gerenciar uma obra. E esse curso é para você que está começando uma obra, que tem o sonho de construir, que quer fazer uma reforma ou até mesmo uma ampliação da sua casa. Aqui eu vou te ensinar todos os detalhes, desde uma fundação, um projeto, escolha de um terreno. Nós vamos falar tudo isso aqui, do zero até o final da sua obra. Vamos colocar da fundação até a cobertura. Então é isso. Isso é um pouquinho, uma pitadinha do que nós temos para oferecer. Eu quero que você faça algo por mim aí neste momento. Eu quero que você curta, compartilhe e fala lá, comenta lá a dúvida que você teve, sobre o que é um questionamento, sobre o que eu queria saber. Eu queria saber sobre o que você quer aprender. Eu quero saber qual a sua dúvida, qual a sua dor em relação à construção. Eu sei que não é fácil, eu sei que é complicado, mas eu estou aqui para te ajudar. Com muita experiência, com muita obra construída, casa para vender, já fiz de tudo na construção civil. E com isso eu quero te ajudar. Eu quero fazer com que seja mais leve essa caminhada. É o maior investimento de um homem, é a construção do seu próprio lar. Então eu quero fazer com que seja mais leve, divertido a sua construção. Quero que você curta, compartilhe com alguém que está construindo, que está começando uma obra, que tem planos para construir, que vai ser muito importante na vida dele, eu tenho certeza. E se inscreva no canal, que essa é a primeira de muitas. E eu tenho certeza que você vai sair daqui um expert. Por quê? Porque eu não tenho nada a esconder. Eu quero entregar tudo o que eu sei sobre obras. Acompanhe, eu tenho certeza que você vai se surpreender quanto eu tenho a oferecer sobre construção civil. Tanto em questão de sistemas construtivos, impermeabilização, fundação, nós vamos falar sobre tudo isso e eu quero contar com a sua participação e com a sua ajuda. Então, curta, inscreva no canal e me siga.